Fala pessoal, Maiana Reis passando aqui nesse canal com mais um vídeo para vocês. Já vou logo avisando que hoje o tema pode ser um pouco sensível para algumas pessoas, porém eu não posso ficar calada diante desse caso horrível que aconteceu essa semana no Brasil, que foi o caso do Igor Garcia, desse ex-jogador de basquete que agrediu com mais de 60 socos a sua companheira Juliana Garcia. Com certeza, assim como eu também, você acabou se deparando essa semana que passou com esse caso horripilante que chocou o Brasil de mais uma vez, homens tentando, né, fazer com que mulheres percam a sua vida apenas por serem mulheres. Para você que não sabe, o Brasil está na 5ª posição no ranking de maior taxa de feminicídio no mundo. Isso é algo alarmante, sabendo que esses números só vêm crescendo cada vez mais. Cada vez mais a gente consegue ver notícias que saem, né, na sociedade de homens que usam, né, da força para agressão psicológica, agressão física e muitas das vezes acabam tirando a vida de suas companheiras pelo fato de serem mulheres, né? Para quem não me segue no Instagram, eu falo muito uma frase lá que eu acho muito verdade, na minha opinião, que é: homem, na realidade, odeia mulher. O homem, ele odeia tudo o que for o lado feminino, né? Tanto que, né, também o Brasil é conhecido como o Brasil que mais mata pessoas LGBTs, né? Porque o homem não gosta de ver nada do feminino. Tem esse ódio, essa brutalidade de querer tirar dele tudo que é feminino, né? Acaba sendo, no fundo, um machismo, né, enraizado, que desde criança o homem já cresce sabendo que ele não pode gostar nada que seja feminino. Boneca, maquiagem, roupa, tudo o que for feminino é algo que ele não pode, né, exercer. Claro que eu não vou colocar aqui nenhum tipo de vídeo em relação a esse caso, mas para você que assistiu e viu a brutalidade desse homem agredindo essa mulher no elevador, é algo chocante, né? É algo que é uma realidade que acontece todos os dias e todos os dias acomete, né, e ceifa vida de mulheres que estão aí apenas querendo viver, apenas querendo muitas de suas vezes ir e vir para sua casa, pegar um metrô, né, descer em um ponto de ônibus tranquilo. O que tem de casos que acontece de mulher, né, que tá andando na rua e vem algum homem do nada e simplesmente tira a vida dela, não tá escrito, né? Também você deve lembrar desse caso que aconteceu também recentemente aqui em São Paulo, de uma mulher que simplesmente saiu do metrô e foi andando para sua casa ali, que era ali próximo, né? E simplesmente um cara veio e tirou a vida dela por nada, apenas pelo ódio da outra pessoa, né? O ódio da mulher, achar que a mulher é o gênero frágil, achar que os homens têm a posse do corpo da mulher, né? Quem aí nunca viu um ex de uma mulher agredindo ela pelo simples fato da roupa que ela usa, pelo simples fato de conversar com outro homem na rua, pelo simples fato, às vezes, de ir na academia com uma roupa mais justinha para malhar? Quem de você, com certeza, não conhece uma tia, uma irmã, uma mãe que foi sim agredida pelo seu ex-companheiro? Eu acho que nós, mulheres, cada vez mais estamos propícias sim a passar por esse fato justamente pela impunidade no Brasil. O homem que comete esse tipo de agressão, né, contra nós mulheres, sabe que muitas das vezes vai existir brechas na lei que vai fazer com que a impunidade reine nessa pessoa, né? Depois dessa agressão brutal que aconteceu com a Juliana Garcia no elevador, né? Ela foi hospitalizada e notícias mais recentes, né, falaram que ela vai ter que passar por várias cirurgias para reconstruir a sua face. Vocês têm noção do dano psicológico, além de físico, que essa mulher vai levar para sua vida? É assim, surreal pensar que ela vai ter que passar, ela vai ter que se submeter a várias cirurgias dolorosas para tentar reconstruir a sua face que ela perdeu por essa agressão brutal de um homem que nem deveria estar solto ali, né? A Juliana também relatou que ela já vinha sofrendo agressões antes dessa agressão maior, né? E isso acontece muito na nossa sociedade, de mulheres que acabam, né, sendo silenciada por esses homens, às vezes por sofrer sim uma pressão psicológica, né,
de que se você contar para alguém vai acontecer algo maior. Também não podemos esquecer que muitas das nossas mulheres hoje em dia, né, por terem filhos, por terem toda essa carga em casa, acabam deixando a sua vida de estudar, de procurar um emprego, e esses homens acabam usando isso para fazer, né, ainda mais essa pressão psicológica de que se você sair aqui de casa, você não vai conseguir um emprego, de que se você encontrar outra pessoa, ela não vai te amar porque você tem um filho, né? Então também tem essa pressão por trás que a mulher sofre, que muitas das vezes ela mesma acaba, né, tendo esse medo de falar para alguém, medo de fazer, né, algo na polícia, por simplesmente saber que não vai ter para onde ir depois. Então é por isso que se você, mulher, hoje está passando por alguma situação, pense, reflita se vale a pena mesmo passar por isso com tantos casos acontecendo, né, de assassinatos mesmo dos nossos corpos, assassinatos de mulheres apenas por existir. E se você está passando por isso, é só ligar no número 180, né, que tem esse número de apoio especificamente para quando a mulher é agredida aqui no Brasil. Eu vou deixar aqui algumas notícias e algumas informações para você, minha mana, que possa estar passando por isso e não sabe como procurar ajuda, é só ligar para esse número que você vai ter esse apoio, né? Você vai ser ouvida por alguém e poder conversar para saber como pode, né, sair dessa situação da melhor maneira. Na minha vivência como mulher nessa sociedade, eu nunca passei nenhum tipo de agressão, né, vinda de um outro homem. Porém, na minha família e no meu ciclo social, eu já vi e já vivenciei muitas dessas situações. E só a gente que já passou por isso, que tem um familiar, que tem um amigo, que passou e que passa por esse tipo de agressões de homens que acham, né, que tem a posse da mulher, sabe a raiva que dá por saber que ainda hoje nada aconteceu com eles, de saber que muitos largam as crianças pequenas, que muitos pais não pagam pensão, que muitos pais muitas das vezes nem registram, né, os seus filhos e acabam jogando aí toda a culpa e a carga disso para a mulher, que é onde eu falei para vocês que muitas, né, acabam não tendo essa oportunidade de estudar, de trabalhar, de conseguir algo melhor, porque justamente está presa nesse ciclo, né, que esse próprio homem colocou ela. Então, é muito triste saber que a nossa realidade, cada vez mais desse lado, né, de feminicídio, desse lado de homens abusadores, só vem crescendo cada dia mais no Brasil e a gente não vê leis novas sendo criadas para fazer com que esses homens paguem por esses crimes, né? A gente sabe que existe a lei Maria da Penha, mas também tem aí vários e vários relatos, né, de casos de mulheres que foram na delegacia, fizeram o BO e muitas das vezes essas mulheres não são tratadas com respeito, não são ouvidas como mereciam ser ouvidas por homens que estão, né, por trás para fazer esses BOs e aí acabam deixando de lado de fazer muitas coisas e esses homens, mesmo com medidas protetivas da lei Maria da Penha, acabam ceifando a vida dessas mulheres. Mais uma vez aqui eu reforço para você, minha mana, seja mulher cis ou mulher trans, que esteja passando por isso, que esteja atualmente sofrendo algum tipo de agressão, lembrando que a agressão psicológica também é uma agressão grave, né? Ligue para o 180, procure ajuda, fale, denuncie, faça um BO na polícia, porque só assim, cada vez mais, nós iremos ter registros do que está acontecendo em relação ao feminicídio do Brasil, né? E se você puder sair desse lugar, desse ambiente que traz toda essa agressão para você e ir para um lugar seguro, é a melhor coisa. Manas, não achem que esses homens que fazem isso com vocês vão mudar, porque eles não vão. Quem bate uma, bate duas, bate três e bate quatro. Pensem vocês que esses homens que têm aí, né, essa adoração pela religião, que sempre tem um altarzinho de Deus no seu quarto, que toda noite está lá, ó, colocando a cabeça no travesseiro para rezar, acha que não vai fazer nada com você, esses são os piores. São esses que na sociedade se dizem da família tradicional brasileira, que dizem pais de família, que se dizem religiosos, são os que mais acometem esse tipo
de situação contra os nossos corpos. Não se enganem, mulheres, denunciem na primeira tentativa de agressão contra vocês, vão na polícia e denunciem, porque só assim a gente vai conseguir mudar esses números alarmantes que são do feminicídio. E para você que tem um parente, que tem um amigo, que tem alguma pessoa que é esse abusador, que é essa pessoa que bate, que espanca mulheres, se você não fala nada, se você é conivente com essa situação, se você fica calada para tudo isso, saiba que lá no fundo você está apoiando o homem a agredir essa mulher. Fale também, denuncie também, ou faça como eu, exclua essas pessoas da sua vida, porque assim também você pode fazer a diferença, mostrando para essa pessoa que ela está errada, mostrando para esse homem abusador que o que ele está fazendo não é certo. Aquele ditado, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher. Não só a colher, o garfo, a faca, a mesa, joga a cadeira. Você precisa fazer alguma coisa. Não fique aí sentada observando a sua parente, a sua amiga ser agredida por essas pessoas. Denunciem também, converse com essa mulher, seja a rede de apoio que muitas das vezes essa mulher não tem. Para fechar esse caso tão triste, né? Esses 60 socos não só feriram a Juliana Garcia, também feriram todas nós que assistimos esse vídeo brutal, né? Foram 60 socos que feriram a dignidade de uma luta histórica, que é a luta da mulher para conquistar os seus direitos na sociedade, né? A gente sabe que mesmo diante de muita luta, ano após ano, parece que a gente vive o retrocesso de tudo. Retrocesso salarial, retrocesso de trabalho, retrocesso de afeto com os nossos corpos, porém não podemos desistir, manas. Como eu falei, quanto mais estatística, quanto mais números vocês fizerem em relação a BO na polícia, a fazer esses boletins de ocorrência, só assim a gente vai ter números na mão e números visíveis para com que essa sociedade mude essa situação. E que com certeza casos assim jamais se repitam, sejam com corpos cis ou com corpos trans, porque a gente sabe também que os nossos corpos trans ainda são sim marginalizados, e quando acontece esse tipo de situação, né, de homens que acabam ceifando a vida de mulheres trans, muitas de suas vezes a mídia, a polícia, a sociedade simplesmente esquece dos nossos corpos ali mesmo na rua, como aconteceu com o caso da Mana Dandara, que foi, né, morta em praça pública praticamente e ninguém fez nada. É isso que acontece. A sociedade está pouco se lixando para os nossos corpos e não podemos mais fazer, né, e deixar com que isso aconteça no Brasil. Toda a minha solidariedade, todo o meu amor, toda a minha empatia, toda a minha sonoridade para você, Juliana Garcia. Eu sei que vai ser bem difícil você assistir esse vídeo, né? Mas eu só quero dizer que o seu caso com certeza não vai e não deve ficar impune. Cada vez que uma mulher é agredida, todas nós também somos agredidas juntos. E é assim, levando a informação, fazendo vídeos informativos e, querendo ou não, usando um caso tão brutal como esse, expondo aqui para vocês, para fazer a diferença com que não aconteça com mais nenhuma mulher. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês comentem aqui, compartilhem. Não esqueçam de sempre estarem atentos com os seus familiares e amigos para não deixar esse tipo, né, de caso acontecer com alguém que você conheça, né? Se vê alguma briga, mete sim a colher, vai fundo e não deixe com que esses homens acabem, né, saindo impune desse tipo de situação, minhas manas. Bom, pessoal, mais um vídeo aqui para vocês com um tema bastante sensível, porém eu não poderia ficar calada diante da brutalidade que o Brasil inteiro assistiu, né? Eu espero mesmo que esse caso tenha, né, um veredito, que esse cara nunca mais possa sair da cadeia e pague também lá dentro, né? E que casos como esse não aconteça mais. Me segue nas redes sociais para mais conteúdo, porque logo, logo eu tô de volta aqui nesse canal trazendo muito mais assuntos importantes para vocês.
Um beijão e até logo logo!